Construir uma atividade com Plickers é um processo simples e intuitivo. Eu dividi este tutorial em 5 partes diferentes. Na primeira parte vamos ver como criamos a conta, como obtemos os cartões. Não esquecer que o Plickers baseia-se nestes cartões que os participantes deverão ter para responder. E depois instalar a aplicação no dispositivo móvel, no telemóvel do professor, de forma a que ele possa recolher as respostas. Segunda parte, vamos ver como criar turmas. Terceira parte, criar packs e sets de perguntas. Quarta parte, lançar uma atividade para uma turma ou para várias turmas. E na última parte, ver as classificações. Como consultar as classificações dos nossos alunos, dos nossos participantes. Então, caso não tenham uma conta no Plickers, e para poderem criar uma conta no Plickers, têm obviamente que começar por ir ao site do Plickers, plickers.com. Entram no site do Plickers e, se já tiverem conta, podem fazer aqui Sign In. Se não tiverem conta, podem fazer Sign Up for Free. Okay? Aqui depois tem algumas opções. Se tiverem uma conta do Google, basta fazer aqui Continue with Google, colocam as vossas credenciais e entram. Se tiverem uma conta da Apple, também podem fazer exatamente da mesma maneira, ou então preencher por aqui fora o primeiro nome, o último nome, o e-mail, password, e ele vai mandar para o vosso e-mail a confirmação do registro. Eu vou fazer aqui Continue with Google, vou entrar aqui com esta conta e entro no Plickers. O Plickers tem uma coisa boa que é, tem um ambiente bastante clean. Okay? Criar uma conta no Plickers é isto, é relativamente simples. Depois tem aqui algumas das coisas que nós podemos começar por fazer. Ele diz-nos aqui deste lado, podemos criar uma classe, podemos criar um set de perguntas e podemos ir buscar as cartas. Se vocês podem ir buscar as cartas por aqui, clicam aqui em Download, okay? Os cartões. Vocês podem clicar aqui em Download e ele vai vos disponibilizar os cartões. É só depois fazer download do PDF e fica pronto. Ou então poderiam vir por aqui na vossa conta, aqui onde tenho aqui a roldanazinha, em que aparece o vosso nome. Vocês poderiam fazer update do nome e alterar o nome e por aí fora. E tinham aqui Get Plickers Cards. Okay? Clicavam aqui e aparecia aqui as cartas para fazer download. Aqui o standard set de 1 a 40, com 40 cartas. E depois ainda tinham aqui os modelos que poderiam usar para 63 cartas, em tamanho grande que ia ocupar uma folha. E tinham aqui várias opções. Mas as pessoas podiam clicar aqui, standard 1,40, 2 quadradinhos por folha serve perfeitamente. E vocês podem distribuí-los aos vossos alunos. Se vocês repararem aqui, as tais cartas, eu vou aqui aumentar só o zoom. Okay? Como é que são as cartas? Ela tem o número da carta, o número 1 neste caso, esta é o número 2, elas são todas diferentes. E depois tem A, B, C e D, que são as opções de resposta que os vossos alunos vão poder utilizar. Por fim, também é importante, é fazer download da aplicação para o vosso telemóvel. Vocês no vosso telemóvel ou então via o vosso computador podem ir à Play Store, no caso de ser um telemóvel Android, e procurarem Plickers. Okay? E ele vai aparecer aqui e vocês só têm que clicar nele e fazer instalar, e ele vai instalar no vosso telemóvel, ou até preferencialmente fazer isto no telemóvel, no Google Play, ou então no caso de terem um Apple, vir à App Store e fazer a mesma coisa, pesquisar por Plickers e cá está. Era só pôr aqui a opção, neste caso não me deixa instalar, mas a vocês deveria aparecer aqui a opção de instalar o Plickers. O primeiro ponto é este, é fazer o registro, que é muito simples, como viram, é obter as cartas, que também é um processo bastante simples, e por fim instalar a aplicação no vosso telemóvel e estão prontos a começar a utilizar o Plickers. O segundo ponto é o de criar turmas. É fundamental vocês criarem turmas, é fundamental vocês colocarem as turmas e atribuírem números aos alunos da vossa turma. Porque se não tiverem números, e se os alunos não estiverem associados a um número, isto não vai funcionar, porque isto, se vocês viram, tem um número que há de corresponder ao número do vosso aluno na turma. Como é que se criam turmas? Vocês têm aqui classes e fazem aqui New Class.
vocês dão um nome, podem criar várias turmas ao mesmo tempo. Eu vou criar, por exemplo, aqui o 8º A, o 8º B, o 8º C e o 8º D. Por exemplo, criei estas turmas todas. Vou criar aqui turmas e estão criadas, ok? E passam a aparecer aqui de lado 8º A, 8º B, 8º C, 8º D. Como é que eu agora adiciono alunos às minhas turmas? Eu vou, por exemplo, pôr aqui no 8º C e vou fazer Add Students. Vou colocar os meus alunos na turma. Clico aqui. E agora tenho duas maneiras. Ou uma, vou por aqui abaixo e escrevo por aqui abaixo os nomes dos alunos. Ou então, mais prático, todos nós temos grelhas com os nomes dos alunos. Vimos a uma grelha e vamos tirar os nomes dos alunos. É só fazer copiar e chegar aqui e fazer colar. Okay. E ele deste lado coloca logo. Reparem que se ele tivesse dois nomes, ele punha aqui, ele consegue fazer a separação em primeiro e último nome. Eu, neste caso, até por uma questão de anonimato, só tenho o primeiro nome de alunos e vou deixar ficar assim. Faço Next e ele automaticamente colocou-me os números dos alunos pela ordem que eu coloquei. Se nós puxarmos os nossos alunos de uma turma pela ordem correta, ele vai dar a numeração correta. Porque é que isto vai ser importante? Por exemplo, a Andreia é o número 1. Eu vou ter que dar o cartão número 1 à Andreia. À Bárbara vou ter que dar o número 2. À Bruna terei que dar o número 3 e por aí fora. O que é simples, cada aluno sabe que o seu cartão é o seu número na turma. Okay? Temos isto. Não aconselho a mexer aqui nisto em cima. Aqui ordenava para o primeiro nome, aqui ordenava para o último nome. Eu acho que devem deixar estar como colocaram, que é o que aparece aqui. E fazem Done. E está a primeira turma feita. Okay? O 8º C está ali. Depois podia criar o 8º B, o 8º A e por aí fora. Vamos imaginar que aparece um aluno novo no 8º C. Como é que eu o coloco aqui? Venho aqui, 8º C, faço aqui Edit. Okay? Ele aparece-me os números por aqui abaixo e eu só tinha que fazer aqui Add Students. Eu vou meter aqui um Rodolfo. Eu vou fazer Next e ele vai passar a ser o número 20. Ele automaticamente vai buscar o número para o aluno e meteu-me. E reparem que ele atribuiu o número seguinte ao Rodolfo. O Tiago, que era o último aluno da turma, era o 19. O que entrou o Rodolfo mais tarde é o número 20. Ele aqui não aparece no fim da lista, mas tem o cartão número 20, porque eles aqui aparecem ordenados pela ordem alfabética, ok? Mas ele é sempre o último número. Não convém, é possível, mas não convém trocar a ordem dos cartões dentro do Plickers, ok? Eu nem vou abordar isso porque eu acho que não é aconselhável. É muito importante vocês terem isto bem configurado para depois podermos obter os resultados corretos dos nossos alunos. O terceiro passo, depois de termos criado conta, depois de termos criado as turmas, é criar packs e sets. Isto aqui tem dois chavões que temos que desmontar. O que é um pack? Um pack é um conjunto de sets de perguntas, digamos assim. Um pack, vamos imaginar um pack como uma unidade temática, um assunto, um tema. E dentro do mesmo tema podemos ter vários conjuntos de perguntas. A esses conjuntos de perguntas vamos chamar sets. Ok? Então eu posso começar por criar aqui um new pack e posso dar o nome que eu quiser. Eu vou chamar aqui cultura geral. Poderia colocar aqui uma imagem. Tem uma coisa interessante que é, eu posso pesquisar aqui diretamente na internet imagens que posso utilizar. Vou pôr aqui cultura geral. E vou pôr aqui conjunto de perguntas sobre cultura geral. E criei um pack. E ele aparece aqui. Cultura geral. Eu podia criar um pack como operadores
matemáticos. Okay. Podia criar um pack sobre qualquer tema, né? Por exemplo, na ciência, sistema circulatório, por exemplo, e criava um pack. Ou seja, depois isto é uma questão de ter as coisas organizadas. Eu podia ter por aqui fora, depois aqui de diferentes disciplinas e diferentes temas. Obviamente dentro da nossa disciplina os temas vão ser muito próximos sempre, mas temos aqui organizados por temas ou por unidades ou por algo desse género. Então, com os nossos packs já criados, vamos criar aqui um novo set. Clicamos ali em set, em New Set, e vamos criar as nossas perguntas. O modo normal no Plickers é ter uma pergunta e ter 4 opções de resposta. Por exemplo, qual a capital de Portugal? Ponto de interrogação, resposta é A. Porto, Coimbra, Lisboa e Faro, por exemplo. E temos sempre de dizer qual é que é a opção correta. Para tal, basta clicar em cima da opção correta. Texto, pergunta e 4 opções de resposta. Se quisesse pôr uma imagem aqui, clicava aqui, onde dizia Add Image, e lá está. Ou podemos ir buscar uma imagem ao nosso computador, ou podemos simplesmente pesquisar por uma imagem de... Vou procurar aqui por Lisboa, para facilitar a pergunta. Okay? E tinha aqui uma pergunta já com uma imagem. Na versão gratuita do Plickers, nós podemos construir sets de perguntas com 5 questões. Vamos, por exemplo, fazer uma nova pergunta. Agora, antes de avançarmos e escrevemos aqui uma pergunta de exemplo, vamos explorar aqui este menu do que é que nos permite colocar nas questões. Como nós vimos, podemos colocar uma imagem, que pode estar no nosso computador ou próprio lá na internet. Podemos colocar um clipe de vídeo do YouTube. Pomos aqui o endereço do vídeo, ou então pesquisamos simplesmente sobre o vídeo. Vamos por aqui Teorema de Pitágoras, por exemplo. E havia aqui um vídeo que nós queríamos e selecionávamos e ele era introduzido na pergunta. Podemos pôr qualquer coisa, fazer uma pergunta sobre esse vídeo, sobre o que eles viram, sobre o que está no vídeo. Podemos clicar e colocar um clipe de áudio ou de som. E esta parte parece muito interessante, porque nós podemos gravar um bloco de áudio. Vamos imaginar um texto em português, em inglês ou em francês ou qualquer coisa, e depois fazer um exercício de interpretação a partir daí. Ou então um exercício de tradução, qualquer coisa assim do género que seja com áudio. E em vez de andarmos a procurar na internet que tenha um texto interessante, podemos ser nós a lê-lo. Até com a vantagem, para os alunos, a nossa voz até ser mais familiar do que outra coisa qualquer que esteja na internet. Acho que é um potencial, acho que é muito interessante. Se já tivermos um fecheiro gravado no computador, também podemos fazer upload do fecheiro do computador. Depois, aqui tenho uma livraria de diferentes sons. Vocês podem explorá-las, desde música, ciência, tenho áudios feitos noutras línguas. Curiosamente tenho em francês e em espanhol. Mas vocês até podem procurar aqui dentro da livraria de áudio. Poderá ser interessante. Acho mais interessante sermos nós a gravar do que propriamente ir procurar ali. E depois, se quisermos animar aqui com qualquer coisa, uma brincadeirazinha, podemos procurar um GIF animado, que é uma coisa que eles também gostam, bastante, e podia pôr aqui uma questão qualquer. E podia animar. Quer apagar, é simplesmente apagar. Mas a ideia é sempre colocar uma pergunta. Eu vou por aqui uma imagem a acompanhar, e é sempre a ideia esta, e não esquecer de pôr a resposta correta. Ok, aqui é a forma, em baixo temos aqui outra opção que é a forma como vai aparecer, texto para um lado, do lado esquerdo, imagem do lado direito,
Aqui seria a imagem por cima e as opções assim. Do lado a imagem do lado esquerdo, texto do lado. Aqui temos ainda outra opção de pergunta, que é esta com os Media Choices, ou com hipótese com Media. O que é que isto, um exercício que poderemos fazer com isto? Fazer uma pergunta, passamos aqui para este formato, para o Media Choice, e aqui nós colocamos a pergunta, e depois a resposta não está em texto, mas está em formato Media, que poderá ser um vídeo do YouTube, que poderá ser um áudio ou que poderá ser um GIF. Estou a imaginar, por exemplo, uma pergunta do género para traduzir algumas palavras. E, por exemplo, fazer uma pergunta do género: qual das opções é a tradução para inglês da palavra casa? E depois aqui nós podíamos gravar aqui um áudio a dizer house, aqui tenho que fazer permitir, house, e punha ali, ok, podia pôr aqui uma opção dog, garden. Estão a ver? E dava para fazer um exercício diferente. Possível também é criar perguntas com equações. Cá em cima, se vocês repararem, eu tenho aqui a opção Insert Equation, que permite-nos fazer exatamente, colocar isto em linguagem matemática. Vamos imaginar que eu queria perguntar isto: qual o valor de x em x menos 2 igual a 0. Eu poderia colocar assim e os alunos entenderiam perfeitamente, mas isto, se estiver em linguagem matemática, fica com outro visual e uma coisa mais correta. Então vou apagar ali onde dizia o x, vou chamar aqui a equação e simplesmente vou clicar aqui em x. E estão a ver? Ele vai colocar um x matemático. E agora já temos qual o valor de x em. E então vou apagar esta equação aqui e vou escrevê-la aqui em cima de matemática. O que é que eu tenho que fazer? X menos 2 igual a 0. Faço Insert Equation e ele já me colocou lá o valor, ou melhor, o texto em linguagem matemática. Depois aqui era só fazer as respostas. É 2, é menos 2, é 0 ou é 1. Qual é a resposta? 2. Ok? E estava feito o exercício. Poderia, se quisesse trabalhar com frações, tinha aqui a questão das frações, aqui equações, aqui é para inserir símbolos, também estão cá os símbolos muito usados na matemática, na fisicoquímica e por aí fora. E é isto o construir questões. Como eu estava a dizer, o máximo que ele permite é 5 questões. Vamos imaginar que eu também querer chegar aqui e tirar isto aqui. Quero criar uma pergunta parecida com esta. Estou a fazer aqui duplicate. Então agora aqui vou dizer, em vez de ser x menos 2, vou colocar aqui x mais 2. Okay? Então agora aqui a resposta correta já seria o menos 2. Okay? E temos 5. Se repararem, ele bloqueou-me ali em cima o acrescentar novas perguntas. Para terminar, ou então podem fazer logo no início, coloquem um nome ao vosso set de perguntas, ao vosso conjunto de perguntas. Vou chamar aqui Cultura Geral 1. Gravar não é necessário porque ele grava automaticamente. Se eu voltar aqui onde diz Your Library, ele volta ao início e cá está. Não foi preciso gravar, ele simplesmente está aqui. Eu vou abrir novamente aqui o Cultura Geral para vos mostrar uma coisa. Nós criamos um pack e criamos um set de perguntas. Agora devíamos colocar este set de perguntas, o Cultura Geral 1, dentro da pasta, ou dentro do tema, ou dentro do pack
cultura geral. Como é que eu faço? Aqui nesta quadrícula, eu vou fazer aqui Move to Pack, para qual destes é que eu quero? Para este, cultura geral. E ele passou a estar disponível dentro do cultura geral. Eu aqui vou fechar, vou voltar à minha livraria. E o que é que eu tenho agora aqui? Se vocês vierem aqui ao pack cultura geral, ele vai-me aparecer aqui este pack de perguntas. Se eu fizesse este set de perguntas, se eu fizesse uma série de conjuntos de perguntas sobre cultura geral, elas iam aparecer aqui todas. Então, para nós lançarmos a atividade, além de termos que ter tudo configurado no site do Plickr, também temos que ter a aplicação instalada no telemóvel e iniciar a sessão com o mesmo login que utilizamos no site do Plickr. Então, abrimos a aplicação do Plickr. Se vocês repararem na aplicação do Plickr, tem lá as turmas que nós criamos, 8A, B, C e D, que são exatamente as que estão aqui. E agora, como é que eu na aplicação lanço o jogo ou lanço a atividade? Tenho que vir, então, lembram-se que nós criámos um pack e lá dentro colocámos sets de perguntas. Então vimos ao pack Cultura Geral, que é onde está o set que nós criámos. Tem aqui um set chamado Cultura Geral. Vou clicar aqui nesta setinha. E agora como é que eu atribuo à turma? Aqui onde diz Add to Queue, ou seja, adicionar à fila, ou algo assim, traduzido à letra de português. Então qual é a turma que eu quero adicionar? Quero adicionar ao 8º C, que é a turma que eu criei e que coloquei lá alunos. Então vou fazer aqui adicionar ao 8º C. Agora, na aplicação, se vocês abrirem a turma 8º C, ele já vai estar aqui o jogo Up Next Cultura Geral 1. Como é que eu o lanço? Simples. Clico aqui, por exemplo, na primeira pergunta, no telemóvel, e ele vai lançar a pergunta: qual a capital de Portugal? Isto vai aparecer projetado, se nós estivermos a projetar, e temos que estar a projetar para os alunos verem, A, B ou C. Esta é a imagem no ecrã. No telemóvel do professor, se vocês repararem, vai aparecer também exatamente a mesma pergunta, as opções de resposta, e a verde ele vai mostrar qual é que é a resposta correta, mas isto só o professor é que vê. Depois, para recolher as respostas, simplesmente é como se fosse tirar uma fotografia. Carrega neste círculo azul aqui no meio e vai buscar aqui as respostas dos nossos alunos. Eu pus aqui alguns, vou pôr no chão, okay? E tenho a resposta aqui: 2, 4 no Porto, 3 em Coimbra, 2 acertaram em Lisboa e 3 em Faro. Dá-me logo a porcentagem de acerto. Eu posso colocar Show Correct e no quadro vai aparecer qual é a opção correta e até poderia mostrar qual é que foi o gráfico de respostas para cada uma delas. Próxima pergunta. Basta-me arrancar aqui no telemóvel com o botão para a frente e ele vai me perguntar quem foi o primeiro rei de Portugal. Mais uma vez diz-me a mim que tenho o telemóvel qual é a resposta correta. Clico no círculo para carregar as opções de resposta. Okay. Recolho e ele já tem. Aqui no ecrã, no site do Plickr, eu posso colocar aqui o Student List, ok? E ele, posso pôr aqui Always Display e ele vai mostrar aqui os alunos. Isto até é conveniente ter, que é para eu controlar se me falta algum aluno ou não. Certo? Eu não tenho os cartões para todos os alunos, mas tenho estes aqui e este aqui eu sei que estão a funcionar. Depois aqui no Student List podíamos ter aqui várias opções, dizer qual é que era o número do cartão, ou ordená-los por número de cartão ou por nome. E ainda temos aqui outras opções se quiserem mudar as cores em que ele aparece, por aí fora. Mas se deixarem estar assim é normal. Só vou puxar isto aqui para cima. Próxima pergunta, cá estaria. Agora, qual das opções é a tradução de inglês da palavra casa? E eu posso controlar ou no site do Plickr ou no telemóvel. Eu poderia clicar aqui em Play, House, e ele toca. Reparem que eu não estou a fazer no site, estou a fazer no telemóvel. A seguinte, Dog, e por aí fora. Os alunos ouviam as respostas todas que estavam ali possíveis e lá ia o professor fazer a recolha das respostas. Okay? Escolha as respostas, já recolhi as respostas dos meus alunos, continuo.
Próxima pergunta. Qual o valor de x em x menos 2? Aqui acontece algo que pode ser um bocadinho chato, mas para os alunos não tem qualquer interferência. Se vocês repararem no que é projetado, que é isto que está aqui, aparece a linguagem matemática correta. No meu telemóvel, por exemplo, aparece-me ali aqueles cifrões. Mas não tem problema nenhum, porque eu sei o que é que lá está e aos meus alunos vai aparecer corretamente projetado na janela. Ok? Mais uma vez, era só fazer a recolha das perguntas. Certo. Continuamos. Próxima pergunta. Outra vez a mesma questão. A linguagem matemática no telemóvel não me aparece na minha aplicação. Não sei se é problema do meu telemóvel ou se é assim em todos. Mas projetado aqui aparece corretamente. Então, mais uma vez eu vou buscar as respostas dos meus alunos. Ok? E está feito. Está concluído. Posso mostrar aqui o gráfico, ele mostra-me os acertos. E simplesmente agora posso fechar. Ok? E depois no telemóvel fazer aqui uma opção que diz Mark Done. E ele vai-me terminar o desafio. Aparece aqui uma mensagem Fail to load queue, mas não há problema porque ele não tem nada em fila de espera para agora lançar. Isto era lançar o jogo e jogar com os meus alunos. Ora bem, então depois de termos lançado a atividade, recolhido as respostas dos alunos, guardado os resultados, como é que nós acedemos aos resultados dos alunos? Podemos ir por duas partes. Podemos chegar aqui aos reports. Ele vai nos dizer que o report foi jogado pelo 8º C há 30 minutos atrás. Se eu clicar aqui, ele vai me dar um report dos alunos. A Andrea teve 20%, a Bárbara 20%, ou seja, isto correu tudo muito mal, toda a gente teve negativo. E também tem os que faltaram. Além disso, ele vai nos dar a média da turma, que foi 27% neste caso. Okay? E depois dá-nos aqui também as questões. Clicarmos em cada uma destas perguntas. Ele diz-nos que a taxa de acerto desta pergunta foi 17%. Depois vai dizer para cada resposta quem é que respondeu o quê. Por exemplo, a resposta correta respondeu o Luís e a Renata. A Faro respondeu a Bárbara, a Lara e o Pedro. Como Porto, capital de Portugal, respondeu a Juliana, a Jéssica B, o Paulo e o Raul. E por aí fora. Conseguimos fazer uma leitura dos resultados mais interessantes. Okay? Isto é se viermos pelos reports. Depois temos outra opção que é o score sheet, okay? A grelha de pontuação. Okay? Ele vai dar-nos aqui esta mensagem, welcome score sheet, e diz-nos para escolher uma classe. Ou seja, qual foi a turma que esteve a trabalhar? 8º C. Então eu vou aqui a 8º C e ele vai nos dar para o Cultura Geral 1. Vai nos dar exatamente a informação que dava há bocado, mas organizada pela turma. Tenho aqui os alunos todos por aqui abaixo. Tenho a verde as que acertaram e a vermelho as opções que eles colocaram erradas. Ok? E dá-nos a taxa de acerto daqui de cada uma das perguntas e depois aqui a média dos alunos. Se fizermos vários jogos, ele vai-me aparecer aqui para a turma os vários jogos que nós lançamos, conseguimos controlar por aqui. Na versão gratuita não nos é permitido exportar isto para Excel, mas é permitido exportar para um formato que é o CSV, que depois será possível converter em Excel. Mas no entanto conseguimos ter aqui os resultados. Resumidamente, o Plickers é relativamente simples de trabalhar. Dá um bocadinho de trabalho de início configurar as turmas, configurar os packs e os sets, mas depois lançar é muito prático e muito útil. Principalmente porque os alunos não precisam ter tecnologia do lado deles. O único que precisa ter tecnologia é o professor. Isso poderá trazer uma grande vantagem. Além do mais, os alunos têm a grelha deles, o cartão deles está normalmente associado ao número deles na turma, por isso é fácil. Ou entregamos aos alunos para eles trazerem sempre, ou então mesmo nós imprimimos uma grelha, as quadrículas e guardamos nós. E depois para a turma A podemos usar as quadrículas, podemos usar as mesmas para a turma B, para a turma C, para a turma D, porque elas estão indexadas pelo número
do aluno. E será sempre, o sistema consegue reconhecer sempre quem é que está a responder. Eu acho que é uma ferramenta muito útil e espero que aproveitem.